sobre produtividade. E quem veio falar sobre o tema pra gente foi o Lucas César, ele veio lá de BH, um amigo muito querido. Ele é diretor do Instituto Happiness for Business, professor de MBA da PUC Minas sobre o assunto, muito conhecimento aqui envolvido. Então ele veio dedicar esse tempo aqui com muito carinho pra gente. Por favor, Lucas. Obrigado, Gi. Prazer, Lucas César é meu nome. Eu acho que o áudio não está chegando legal. Vocês podem só aumentar um pouquinho? Por favor. Isso, perfeito. Sem muitas apresentações, faço isso e mais algumas coisinhas, né, que aparecem. É um prazer imenso estar aqui, tá, gente? A Gisele é alguém que eu conheci em abril desse ano. Assim, gente, se vocês soubessem como e com quanto de carinho ela fala de vocês, né, é algo assim contagiante, né? Nós estávamos em uma mentoria juntos, né, sobre felicidade corporativa, foi lá que eu conheci a Gi, e o cuidado com que ela passava todas as questões de endomarketing, tanto para os clientes quanto as questões internas, foi contagiante ao ponto, né? A gente gravou um pedaço de um podcast junto no começo do ano, depois eu pedi para ela enviar alguns materiais no grupo para eu baixar e utilizar em algumas consultorias, né, que eu dou, porque assim, realmente é contagiante, tá? Então, muita satisfação da minha parte estar aqui. Hoje é minha última agenda de 2024, né, e a Gi sabe disso. A gente tinha marcado mais ou menos para o dia 13, ela falou, Lucas, vou ter que mudar, né, eu tô de férias desde o dia 13, eu falei assim, Gi, só você que eu vou atender, porque é de satisfação imensa, tá, estar aqui. Mas eu não gostaria que esse momento fosse um momento chato de aula. Eu também dou aula, gente, e aula é chato, tá? Eu queria que fosse um bate-papo com dicas realmente poderosas, questões assim que fizessem vocês dar um passo diferente para a realização de sonhos, mas que a gente utilizasse questões embasadas cientificamente, tá? Então, um pouco do que a gente vai falar aqui são questões que podem e vão ajudar vocês a tirar sonhos e metas do papel de modo prático. Então, meu objetivo aqui é fazer vocês entenderem algumas questões científicas que eu apliquei na minha vida e aplico há alguns anos e que eu consegui tirar algumas coisas do papel. Entre eles, assumir a direção do Happiness for Business, né, na parte de prospecção e CS, entre eles abrir minha consultoria e outras coisas mais, aula na PUC, né, eu já dava aula, mas era um sonho estar numa grande faculdade como uma universidade como a PUC. E são questões todas essas que eu consegui tirar do papel utilizando o que eu vou mostrar para vocês agora. Agora, toda vez que a gente fala sobre produtividade, tirar sonhos do papel, né? Eu sei que a gente está no final do ano e isso é muito propício para o ano que vem. A gente pensar assim, poxa, o que eu vou querer do meu 2025? Algumas pessoas já devem ter anotado algumas questões, outras preferem não fazer nada para não se frustrar. E eu quero, assim, realmente encorajar vocês a escrever algo, sabe? Algo que vocês têm vontade, talvez falar inglês, conhecer um país diferente, trocar de carro, comprar uma moto, tirar a carteira de motorista, levar o filho para conhecer um lugar específico. Tem tanta coisa, gente, no âmbito pessoal, profissional e financeiro que a gente pode alcançar, né? E algumas das vezes a gente vai se amontoando de coisas e deixa a vida ficar nos levando. E não existe felicidade em deixar a vida nos levar, né? Eu sei que o mundo prega muito sobre essa questão de, poxa, mas não dá para fazer tudo, né? E eu sou um crítico assim muito forte no âmbito da vida totalmente moderada, né? Vai, Lucas, mas como assim? Eu acho que a vida precisa ser balanceada. Em alguns momentos você precisa dar um pouco mais de atenção para sua saúde, em alguns momentos para sua família, alguns momentos para o profissional, alguns momentos... hoje, por exemplo, para estar aqui eu dormi 5h30 essa noite, mas religiosamente eu durmo 8 horas por noite, não abro mão. Agora, para estar aqui, a Gi sabe que ela vai para BH algumas vezes, né? O aeroporto é longe e trânsito para tudo quanto é lado, são duas grandes metrópoles. Então, para estar aqui, eu precisei dar uma balanceada. Essa noite eu dormi menos. E é disso que eu vou falar um pouco para vocês, de como vocês tirarem sonhos e objetivos do papel de modo balanceado, organizado e com técnicas científicas. A primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem é o que é ser produtivo, né? Gente, ser produtivo não é encher o dia de afazeres. Estar ocupado não é ser produtivo, tá? Vamos começar desmistificando por aí. Porque quando eu vou falar de produtividade nas empresas,
o pessoal já me olha tipo assim, esse aí a Gisele quis trazer só para aumentar o trabalho ano que vem. E não é disso que nós vamos falar aqui. Produtividade tem mais a ver com eficiência do que encher sua agenda de coisas, tá? É o balanceamento entre questões pessoais, profissionais e financeiras, né? Eu gosto bastante dessa situação, né? Dessa definição. Acho que não está funcionando. Se não ligar, não funciona. Né? O que é ser produtivo? Então, o que eu mais gosto, que está mais próximo da definição, é ser capaz de realizar suas tarefas de modo eficiente, alcançando os objetivos que estão propostos. Ponto. Não é, poxa, eu trabalhava 8 horas, vou trabalhar 12. Isso não tem a ver com produtividade. Produtividade é você conseguir entregar aquilo ou mais em menos tempo. Toda vez que você conseguir fazer isso, você consegue se tornar mais produtivo. Tá, produtivo para quê? Que capitalismo louco é esse? Por que você está falando disso? É simplesmente pelo fato de eu preciso ser produtivo, por quê? O tempo é o recurso mais precioso que a gente tem na vida, gente. Vocês vendem horas para blogger. Vocês têm horas que vocês têm que disponibilizar com filhos, com mãe, com pai, com sonhos pessoais, profissionais. Então, quanto mais produtivo você conseguir ser na sua vida, mais tempo sobra. Eu gostei muito da fala, perdi o nome da última palestrante, mas foi muito bom, até parabenizei ela, porque muitas das coisas que a gente vai falar, né, estão em comum. Qual é o nome dela mesmo, Gi? Priscila. Fenomenal, quando ela fala que a vida é parecida mesmo com um cartão de crédito. Né? E eu vou falar para você que o recurso mais democrático existente no mundo chama-se tempo. Não tem mais nada democrático no mundo do que o tempo. Por quê? Porque todos nós temos 24 horas. Seja você rico, pobre, branco, preto, amarelo, azul, você vai ter 24 horas. E o que você faz com essas horas é que vai definir se você vai tirar ou não seus sonhos do papel. Se você vai chegar aos seus 50, 60 anos arrependido de algo, ou se você vai chegar realizado. E quais são as duas coisas que atrapalham a produtividade das pessoas, sejam na vida pessoal, profissional ou financeira? O que mais acontece é você não conseguir organizar o seu dia com as tarefas que já estão propostas, né? E faz com que você fique sempre diminuindo seu horário de almoço, tendo que sair mais tarde. Por quê? Não porque o volume é grande, tá, gente? Porque eu conheço pessoas muito produtivas, né, que fazem muito em menos tempo. Mas é porque a nossa desorganização, o fato de não saber usar uma agenda, uma pauta do dia, uma roda do tempo. A Gipe falou, parece que vocês usam o Planner aqui, né? Que é uma ferramenta também muito boa. Então, o fato de vocês não utilizarem ferramentas de produtividade, logo vocês já saem 30% a menos de quem usa. Só para vocês terem uma ideia. Hoje, cientificamente falando, diante de vários testes feitos no Brasil, Estados Unidos, Europa, só de você utilizar qualquer método de produtividade, você já está aumentando sua produtividade em 30%. A outra questão, né, que o brasileiro é mestre da aula, é deixar de fazer o que era importante para hoje, para colocar coisas menos importantes e jogar isso para o próximo dia. Nada mais é do que postergar. Nada mais é, né, lá em Minas a gente chama isso de empurrar com a barriga. Não sei como é que vocês chamam aqui. Mas tem algo muito importante, né, e você prefere abrir um vídeo aqui no YouTube, né, sobre o que as zebras fazem no alto dos montes não sei da onde, e fica vendo como que é o canto da siriema e não faz o que era importante fazer. Pode ver o canto da siriema. No seu horário de descanso, por favor, você está se boicotando e boicotando seus sonhos, né, tanto profissionais quanto pessoais. E a gente está cercado de algo que tomou conta já na nossa história, né? Eu tenho 36 anos, né? Eu vejo que alguns aqui são mais novos do que eu. E talvez vocês não tenham conhecido o mundo sem redes sociais. Alguns são mais velhos e pode ser que viram. Nós estamos cercados de informação para todos os lados. Você pega o seu smartphone, você é bombardeado de notícia, né, do seu time do coração, de eventos que vão ter na sua cidade, de temas que você segue. O algoritmo ele é muito inteligente, então ele começa a te entregar aquilo que te dá prazer, o que vai fazer com que você gaste horas de tela. Né? E o que acontece com a gente? Riqueza de informação produz pobreza de foco. Uma vez que você amplia a sua visão para toda hora ter uma notícia diferente, toda hora ficar de olho em algo diferente, você vai ter dificuldade com foco. Então, nós vamos falar um pouco sobre ferramentas para que vocês aumentem o foco. Lucas, mas a informação não é importante? Sim, importantíssima. Só que nós estamos, gente, trabalhando numa era
Só para vocês terem uma ideia. Hoje, o número de informação que uma criança com smartphone de 7 anos tem na mão é a mesma que o imperador romano, há 2000 anos atrás, tinha para trocar o seu império. Só para vocês terem ideia. Uma criança hoje de 7 anos tem o mesmo número de informação. Estou falando para vocês não terem informação? Não. Gente, mas está chegando realmente número demasiado de informação o tempo todo para que você consuma a hora no YouTube, consuma a hora no Instagram e fique sempre escravo, né, dessas telas. Como eu já tinha informado para vocês, se vocês não tiverem um método de produtividade, impossível você ser produtivo, até porque só de utilizar qualquer método você já cresce a produtividade em 30%. Tá, pensa no seguinte, você vai ter objetivos para o ano que vem, pessoais, profissionais e financeiros, tá? Eu gosto muito do pessoal, vou te falar por quê. Porque quando a gente atinge um pessoal, você trabalha melhor. Muita gente prega o contrário, que você tem que dar o 100% no trabalho para que você tenha uma vida pessoal interessante. Mas é o contrário, é parecido com a felicidade. Muita gente fala da felicidade que quando você sentir-se realizado ou quando você chegar a algum ponto, você vai ser feliz. Mas quando a gente pesquisa com as pessoas que têm altos índices de satisfação com a vida, elas falam o contrário. Eu consegui me realizar quando eu fui feliz. E a felicidade ela não é um ponto de chegada, mas ela é a jornada. É o equilíbrio entre alguns pilares. Então a mesma coisa acontece com a produtividade e como alcançar os sonhos de vocês. Vocês não vão ser felizes quando vocês chegarem no sonho. Às vezes a realização pode se tornar só uma aquisição e vir um problema. Então, viver o agora e construir isso, né, para que você consiga alcançar seu sonho pessoal ou profissional ou financeiro para o ano que vem, tem muito a ver com as escolhas que você vai tomar hoje, que você está tomando semana passada, que você vai tomar na próxima semana, para que a partir do dia 1º de janeiro você entre com tudo em 2025. Posso entrar agora? Deve! Melhor ainda, se você já tiver definido qual é o sonho, né, e como fazer, não perca tempo, tá? Até porque nossa vida, como eu falei, o nosso tempo é algo assim, muito complicado, né? A gente só tem 24 horas, a gente é limitado em anos de vida, né? A expectativa do brasileiro tem 70 e poucos anos, então aproveitem. Se vocês já têm um plano, já sabem o que fazer, cai para cima dos sonhos. Só que, sem um método de produtividade, você já sai perdendo em 30%. E é nisso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Dica de ouro, definindo o seu sonho pessoal ou profissional, você vai ter que entender que você vai ter que dividir sua vida e suas escolhas do ano que vem em duas situações. O que realmente importa e o restante. Você vai ter que ser balanceado. Você vai ter que jogar doído. Você vai ter que cair para dentro do seu sonho, senão ele não vai sair do papel. Não caia nesse papinho de que tudo tem que ser moderado. Não é assim que as pessoas fazem. Vai atrás de qualquer pessoa de sucesso. Pergunta a Gisele como que ela fez para tirar a bloga do papel. Vai em qualquer pessoa bem-sucedida que você conhece e pergunta como é que foi. Mas Lucas, eu não devo dormir 8 horas? Deve, eu durmo. Eu estou falando assim, vai chegar a hora que você vai ter que estudar um pouquinho mais, você vai ter que comprar um livro que você nunca leu, você vai ter que pagar uma palestra que você nunca foi, você vai ter que andar com pessoas e frequentar lugares que você nunca frequentou, senão seu sonho não sai do papel e ponto. Né? A Priscila vinha falando aqui algo que eu curti bastante, né? Ela falando que 70% das escolhas, né, da nossa saúde ou nossa longevidade está nas nossas mãos. E eu falo que a realização dos seus sonhos, 70% deles também, gente. Isso é estar nas pessoas que você anda e nos ambientes que você frequenta. Ponto final. O network, ele é responsável por 70% do seu resultado. Como fazer isso? Tá, o restante é o que você dorme, a ferramenta que você utiliza, isso tudo é legal, mas 70% depende das escolhas que você vai ter, né? E a gente vai ter que assumir um compromisso de que ou é importante para você esse sonho ou não é. E se for, o que mais importa, a gente eleva ao extremo. Eu vou tirar do papel e ponto. Se não for importante, coloca ele na outra situação. Aceite o que vai acontecer e ponto final. Porque é isso, o seu tempo é limitado. Você não vai conseguir tirar tudo do papel em um ano. Qual a escolha que você tem que fazer? O que eu vou tirar? Eu elevo ao extremo. O que eu não colocar como meta pessoal ou profissional,
vou ter que aceitar os resultados. E por que eu estou falando isso para vocês agora? Olha esse gráfico que interessante. Existem coisas não importantes e importantes, existem coisas urgentes e não urgentes. Na opinião de vocês, onde está a alta produtividade? Onde é que a gente consegue ter maior realização? Onde é que a gente consegue ser mais produtivo? Nas questões não importantes, importantes, ou urgentes e não urgentes? Onde é que mora a alta produtividade? Alguém? Importante, não urgente. Importantes e urgentes no meio do caminho. Importante, urgente e? Importante e não urgente. Importantes e não urgentes. Deixa eu explicar por quê. O importante e urgente é o seu dia a dia, é o cliente virando e falando, esse vídeo tem que sair hoje ainda, até as 4 horas. É agir falando, me salva, nós vamos perder esse contrato, sabe? Isso não é alta produtividade. Isso não acontece? Que beleza, só em BH? BH isso acontece muito. Então, não é que não seja importante, mas você fica só apagando fogueira aqui. Você não planeja. Eu estou convidando vocês a escrever seu sonho pessoal, profissional, financeiro, suas metas para o ano que vem. A Gi vai ter um momento melhor para isso mais tarde. Eu estava trocando algumas ideias com ela ali. Ela vai dissertar isso um pouquinho mais para vocês. Mas foquem na alta produtividade. O que é não urgente, ou seja, não é para a semana que vem. Eu não estou aqui para discutir onde você vai passar seu Natal. Não é onde você vai passar seu ano novo. Isso aqui não, isso aqui é urgente. Se vocês não definiram, definam. Tá? Inclusive, vocês vão ter problema com a família de vocês se vocês não definirem isso rápido. Mas seu sonho para o ano que vem e como você vai traçar isso e o que você realmente vai se comprometer a tirar do papel, ele é importante e não urgente. Agora, tem duas coisas que minam a gente, que são esses de baixo aqui. Eu nem tinha citado, mas vou trazer para vocês, que são as interrupções, que geralmente elas são urgentes e não importantes. É o coleguinha do lado, é a prima do interior que vai vir te visitar, que do nada ela está com algo muito importante, para ela é urgente e quer que seja urgente para você também. E as distrações, questões que não são nem importantes nem urgentes, eu estava falando um pouco aqui, sobre a hora de tela, sobre o ócio de não fazer nada. Lucas, mas o ócio ele é extremamente importante para a criatividade. Sim, eu concordo inclusive, só não funciona 24 horas. Não é assim. Né? Uma das empresas que eu atendo com consultoria é uma empresa de marketing, tá? Então eu sei como funciona a questão da criatividade. Mas é que tem que ter um tempo para isso, tá? Não pode ser o tempo todo. E as pessoas ficam ali distraídas, vendo o dia passar e depois no final do dia fala simplesmente que as coisas não aconteceram. E eu não estou falando aqui só sobre trabalho, eu estou falando sobre vida pessoal também. Estou falando de você fazer um exercício físico, como a Priscila falou. Eu estou falando de ler um livro que você nunca leu. Eu estou falando de você projetar algo para o ano que vem. Né? Mesmo atuando em algumas funções aqui, como a Gi falou, que eu tenho atuado e a Gi também atua em alguns, pergunta ela quantos livros ela leu esse ano. Mesmo assim, eu encontrei espaço, eu acho que eu entrego agora, em dezembro, o 7º livro no ano. Gente, tem que se munir de conhecimento, tem que ler, tem que frequentar lugares. Eu devo ter ido em mais ou menos umas 10 palestras esse ano. Sentei em mesas de pessoas em que eu era o que menos tinha conhecimento, para que eu pudesse aprender com essas pessoas, e as portas vão se abrindo e fica mais tranquilo de chegar aos objetivos. O ser humano, ele é o único ser que tem essa capacidade de fazer o que vocês vão fazer aqui hoje, que é planejar o ano que vem. O restante dos seres, gente, eles agem por simplesmente instinto. Ele está com fome, ele vai lá e come. Ele se sentiu ameaçado, ele vai lá e ataca. O ser humano não. O ser humano, ele trabalha com 2 dimensões psicológicas, é o que a gente chama, né, tanto na PNL quanto na psicologia positiva. A gente aborda muito essa questão, que é o eu projetivo e o eu experiencial. O que está acontecendo aqui agora é o eu experiencial. Vocês estão me vendo, estão escutando, eu estou falando, né? Mas vai chegar um momento que vocês vão ter que parar e projetar o que vai acontecer no que vem. Se não fizeram isso ainda, façam. E vocês vão estar utilizando, então, o seu eu projetivo. O problema do eu projetivo é que ele nos rouba muito tempo, tá? Então ele tem que ser, inclusive, até a hora de eu projetar alguma coisa tem que estar na minha agenda. Se não estiver na minha agenda, eu tenho problemas. Um estudo de Harvard bem recente mostrou que os americanos passam, em média,
47% do tempo no dia no eu projetivo. Ou seja, durante o trabalho, durante o descanso, né, quase metade das horas do dia que ele está acordado, tá? Que são 47%, ele está ou pensando no passado ou pensando no futuro. E aí eu tenho uma notícia para dar para vocês. Não existe produtividade nem realização no passado nem no futuro, só no presente. E vocês lembram que a nossa época, a era da informação, faz com que a gente tenha dificuldade em foco? Porque a gente está aberto em várias informações? E o que vai acontecer então? Cada dia mais estamos distante da realização dos nossos sonhos. Pelo simples fato de que eu estou muito no projetivo. Eu estou olhando aquela calça que eu quero comprar, aquela bolsa nova, o novo celular, para onde que eu vou ano que vem. E eu fico projetando o tempo todo e realizo pouco. Por quê? O eu projetivo pensa, o experiencial vive. O projetivo planeja e o experiencial executa. Se isso não for friamente calculado e não tiver numa ferramenta de produtividade, duas coisas vão acontecer. Você vai ficar executando o ano todo sem nenhum planejamento. E uma frase que eu gosto muito é aquela, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Você vai ficar rodando 2025, né? Tomara que não tenha acontecido isso em 2024, mas eu já passei por anos assim, que eu fiquei rodando o ano todo sem tirar nada do papel, porque a gente só executa o tempo todo e não planeja. Mas também, se a gente ficar só planejando, o ano vai passar, quando vocês assustaram, estamos em março, estamos em junho, vira mais um ano e você não tira nada do papel, porque você fica só pensando no passado ou no futuro. É parecido com essa régua do tempo aqui, ó. O eu experiencial, ele vive, ele está no presente, só existe produtividade aqui. E o eu projetivo, ele está só no passado ou só no futuro. Eu não gosto de ser leviano, né, com a fala que eu vou passar para vocês aqui agora, mas a gente entende que o excesso de passado, ele tende a pessoa a ficar com comportamentos depressivos. Eu sei que a depressão não se resume a isso, tá, gente? Sei muito bem, até porque eu tenho casos na família com essas questões. Mas o fato de você ficar preso ao passado, você vai ter dificuldade com o seu presente. E o mal da nossa época, que é a ansiedade, ela também, você tende a ter problemas se você estiver com o seu eu projetivo no futuro. É importante planejar? Sim. É importante aprender com os erros e acertos do passado? Claro que é, gente. A gente é esse acúmulo de experiência. O Lucas que vocês estão vendo aqui é um Lucas que nunca existiu. Né? Até ontem eu não conhecia essa rua, até ontem eu não conhecia vocês. Né? Eu ouvia falar da equipe da Gisele, mas nunca tinha visto a carinha de todo mundo. Cheguei e falei, pô, equipe jovem, Gi. Pô, eu tinha uma imagem e vi outra. Então nós somos, no presente, o acúmulo do nosso passado, né? E os sonhos do nosso futuro. Só que só existe produtividade e realização aqui, ó. E esse cuidado que vocês vão ter que ter. Se não tiverem esse cuidado, o ano de 2025 vai passar e vocês não vão alcançar nada. O que eu acredito que é o mais moderno no âmbito de realização pessoal, e é o que eu utilizo para tirar todos os planejamentos meus pessoais, profissionais e dos meus clientes, essa régua que eu estou apresentando para vocês aqui. Por isso que eu gostei muito da fala da Priscila. Né? A primeira coisa que a gente precisa entender, quando você vai criar um sonho, um objetivo para o ano que vem, é que o propósito, ele é o filtro principal. E propósito, ele não precisa ser muito filosófico, não. Ele precisa só te dar os motivos de por que você faz o que você faz. Como você vai se sentir quando você alcançar isso que você está querendo. E por que você acha que você deve ter isso. Se você não conseguir responder essas principais coisas, eu sinto muito, mas você vai desanimar no meio do caminho. Porque eu estou falando de 12 meses, estou falando de 365 dias. E alguns sonhos que vocês têm, às vezes vocês têm que planejar para os próximos 5 anos, como eu já fiz também. Nem todo sonho cabe, gente, dentro de um ano. Eu lembro quando eu fui comprar, por exemplo, um carro que eu queria muito na época, eu não consegui em 12 meses. Eu já tinha um carro, precisei de juntar um dinheiro, precisei vender, trocar e ainda financiar um pedaço. Né? Mas eu consegui realizar aquele sonho que eu tinha. Né? Então, alguns sonhos, né, alguns objetivos, você pode ser que você desanime pelo simples fato de o propósito não estar claro. À vontade. Quando você fala do propósito, eu posso ter na vida vários propósitos. Deve. Né? Então, eu tenho meu propósito profissional, tenho meu propósito
Estou arrependido de ter tirado um slide que teria agora. Eu tirei porque meu voo sai às 3, eu falei, Gi, nós temos que ser rápido ainda, vamos almoçar. Mas o que acontece? Tinha um slide que eu queria mostrar para vocês, caso você tenha interesse, você olha. O ser humano ele é o único ser da Terra, até agora comprovado, que ele pode e tem múltiplas identidades. A PNL chama isso de múltiplas faces, né, ou múltiplas identidades. Então, vocês estão conhecendo o Lucas, palestrante. Eu não dou aula desse jeito na faculdade. Eu não me comporto assim com a minha esposa. Eu não me comporto assim com meus clientes de consultoria. Eu não me comporto assim na empresa que eu sou diretor, entendeu? Então, para cada lugar nós temos uma identidade. Então, eu sou alguém para minha filha de 3 anos que eu não sou para minha esposa, que eu estou casado há 13 anos. Se minha filha me pedir colinho, eu dou na hora. Porque a minha identidade como pai atende isso na hora. Se um funcionário que trabalha comigo fala, meu amigo, colinho? Você entendeu? Não é engraçado? Por que a gente é assim? Eu fiz de propósito, não é engraçado? Porque você pensa, a sua identidade não está pronta para isso, para esse tipo de comportamento. Você vai dar todo o acolhimento, mas colinho é mais difícil. Entende? Então nós temos múltiplas identidades e para cada identidade eu sugiro que vocês criem a expressão de um propósito. Por quê? Não é criar um propósito. Gente, propósito não se cria, ele está aí dentro de você já. A gente só escreve, a gente põe para fora. A gente faz com que ele vire um filtro para que ele me ajude a tomar essas próximas decisões aqui, ó. Por quê? Tendo um propósito muito claro de por que eu vou ter isso para o ano que vem, ou por que isso realmente é importante para mim, fica muito mais fácil eu definir quais são os meus objetivos e metas. E os objetivos e metas, eles têm que ter data, ele tem que ter valor, ele tem que ter cheiro, ele tem que ter local, porque senão você não vai alcançar. Gente, objetivo, já tirou a foto? Eu ia fazer pose. Já? Então, gente, meta tem que ter valor, tem que ter data. Você tem que saber, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu quero fazer uma viagem internacional. Tá, legal, pra onde? Porque tem viagem internacional de 2, 3 mil e tem viagem de 70 mil. Pra onde você quer ir? Não é pra Europa. Tá, mas pra onde? Que dia? Não tem problema se você não vai alcançar, reagenda, mas tenha data. Saiba quanto custa. Liga lá e pergunta. Se vocês não tiverem isso muito claro, vocês não conseguem fazer o restante. É assim que as pessoas realizam, tá? Pergunta a Gi como foi quando ela foi abrir a empresa dela. Tinha data, tinha local. Não tinha no começo, mas teve. Teve uma hora que ela teve que tomar uma decisão. Tudo que é grandioso e é produzido pelo ser humano, gente, nasce primeiro aqui, ó. Nasce na vontade de ter, na vontade de fazer. Né? Eu lembro que a primeira aula que eu fui dar foi muito legal, porque alguns meses antes da primeira aula, né, de pós-graduação, eu me imaginava como seria quando eu estivesse dando a aula. Né? E por algum momento eu esqueci disso. Mas na minha primeira aula, quando um rapaz virou e falou assim, professor, eu queria tirar uma dúvida. Gente, se eu pudesse, eu tinha parado no tempo e colocado assim no repeat. Professor. Aquilo me deu um prazer, me deu uma satisfação. E olha que eu já tinha dado muito treinamento, palestra, mas ninguém nunca tinha me chamado de professor. E é disso que eu estou falando. Seu objetivo ele tem que ter cheiro, ele tem que ter local, ele tem que ter cor, ele tem que ter tamanho. É para onde? É carro, é qual? É que ano? Ele tem o quê? O ar-condicionado é digital ou analógico? Olha, sabe, gente? Porque senão você desanima aqui, ó. Por quê? A outra questão é a mais simples. Só que é aqui que todo mundo tropeça. Que é, uma vez que você tem o propósito de por que você vai fazer o que você quer fazer, o que você quer alcançar, e seus objetivos e metas estão claros e definidos, é só você dividir dentro do ano que você quer, ou dos anos que você quer, no mês, na semana, no dia e no agora. Ponto. Essa é a parte mais simples. É fácil? Momento nenhum disse, mas é simples. A questão a se pensar sempre está aqui, ó. Se vocês puderem tirar algo desse momento, essa tela, viu, gente? Essa aqui é a fórmula de qualquer realização, de qualquer sonho que seja possível. O que não é possível, tem que deixar para aquele que está lá em cima mesmo. É do âmbito do milagre, é do âmbito do improvável. Mas tudo que é possível tirar do papel, vocês tiram com isso. Toda vez que vocês veem, né, tomara que não tenha ficado muito claro, né, daqui não dá para ler direito, mas eu vou falar para vocês. Toda vez que vocês veem alguém que realiza bastante coisa, alguém que é produtivo, alguém que consegue estar em vários lugares, que consegue
né, apresentar muito resultado, a gente desconsidera questões que a gente não enxerga, que é o propósito dessa pessoa, de por que ela faz o que ela faz, as suas metas e objetivos, se são claras ou não, você nunca vê isso, você só vê a pontinha do iceberg aqui, ó. E como essa pessoa faz a gestão de tarefas e prioridades dela. Gestão de tarefas em ano, mês, semana, dia, como eu falei. Prioridades é aquilo, elevando ao máximo o que eu quero atingir e desconsiderando o restante. Não dá para ser bom em tudo. Vocês têm que entender. Você pode até ser melhor a cada mês, melhor a cada ano, mas não dá para pegar tudo ao mesmo tempo e fazer. Tá? Vocês vão ter que tirar algumas coisas aí do planejamento, inserir outras, porque senão vocês não chegam. Porque nós temos essa ideia, né, de que produtividade, realização, ela tem a ver com sorte, ela tem a ver porque alguém ajudou, porque alguém falou, ah não, mas para ele foi mais fácil por causa disso ou por causa daquilo. Não, vocês somente não estão vendo o que está abaixo da água. Vocês só estão enxergando a pontinha do iceberg. Como eu adiantei para vocês, o maior erro das pessoas que querem ser produtivas e não conseguem estão em focar somente nisso daqui. Vocês têm ideia de quantos planos anual de academia eu já comprei? Vocês compraram também, vocês começaram a rir. Gente, é uma loucura. Inclusive, comprei outro. É uma loucura. Sabe por quê? Porque se não tem muito claro o porquê você está fazendo o que você está fazendo, se você não tem uma meta, tá, você quer emagrecer, são quantos quilos? Você quer ganhar massa? São quantos? Qual que é a medida que você quer chegar? Se você não tiver isso, ó, eu quero correr, eu vou começar a correr. Ah, legal, você vai começar a correr, tá? Você tem tênis de corrida? Não, tem que comprar. Você quer correr quanto? Quantos quilômetros por dia? Você quer... Ah, não, vai ser uma meia maratona. Em quando que você vai... Já comprou? Já fez a inscrição? É para daqui a um ano. Então faz a inscrição e vai treinando todos os dias. É por aí. Só que o que as pessoas fazem? Elas compram um plano anual, por exemplo. Eu dou consultoria para uma academia, eu sei muito bem o que acontece lá, além de ser cliente. E elas pensam o seguinte, vou treinar todos os dias. Aí ela pula propósito, pula metas e objetivos, pula ano, mês, semana, dia e vem para cá. Ó, agora, tomou a decisão. Amanhã tá lá na academia. Alguns não, alguns falam assim, segunda-feira eu começo. Aí vem aqui pro dia. Planeja a semana, depois passa 1, 2 meses, ele não tem planejamento nem mês nem ano, não tem meta. O que acontece? Os afazeres da vida vêm, você tem outras coisas para resolver, você para de ir. Quando você assusta, tem 2 meses que você não põe o pé lá. E dói para voltar, não dói? Já parou de treinar e voltou? Dói. Acontece isso com o inglês também. Já me matriculei 3 vezes em curso de inglês. Gente, como eu não tenho um propósito muito claro de por que fazer isso, eu, por hora, eu desisti, tô falando sério. Quando eu tiver um objetivo e uma vontade real, eu me matriculo de novo. Cansei. Comprei material, comprei videoaula, fui em aulas presenciais. Se você não tem um porquê fazer, meu amigo, desiste, está rasgando dinheiro. Isso serve para tudo. Então, o que eu queria é trazer vocês para esse momento. Eu quero simplificar em 3 etapas como vocês tirar o plano de vocês do papel. De modo muito simples, a primeira coisa que você precisa é definir o propósito de por que você vai fazer isso, ou por que isso é importante para você. A segunda coisa é você definir metas e objetivos que sejam palpáveis, que sejam reais, que sejam alcançáveis e que tenha número, que tenha data, que tenha cara, que tenha cheiro, tá? E a terceira coisa, ou a terceira etapa, é você utilizar de ferramentas para tirar isso do papel, que é a parte mais simples. Vocês podem usar algumas que eu vou passar para vocês, como outras que a Agi possa trazer, como outras que vocês conhecem. Se você vai utilizar uma agenda de papel do Google, da Apple, tanto faz, desde que você use uma agenda. Isso é o que a ciência fala. Agora, não seja o chato, tá? Se vocês usam aqui na empresa uma específica, usa daqui, pô, já coloca tudo, né? Não façam 2 serviços. Mas isso aqui, ó, as ferramentas, elas são a pontinha do iceberg, tá? O mais importante está na construção de propósitos, objetivos e metas. Eu queria que vocês gastassem um tempo pensando nisso ao decorrer do dia, né? Nós vamos ter uma palestra depois falando sobre algumas questões financeiras, vamos ter a Agi passando algumas informações importantes para vocês quanto à realização, mas não esqueçam propósitos e objetivo. E algo que eu gosto muito na construção do propósito, né, é entender que ele é o que traz a motivação, né? E motivação do âmbito de quê? De ter um motivo para a ação.
E uma vez que você começa a ter motivo de fazer o que você tem que fazer diariamente, semanalmente, por mês, ou no ano todo de 2025, você vai criar hábito. E aí o seu inconsciente faz com que você comece a correr em alta velocidade, porque você começa a fazer menos força. Sabe aquela galera que treina na academia, né, há 10 anos? Ele está no contrário, ele está no outro lado da mesa. Se ele não for, ele se sente mal. Ele já está no automático. Entende? Se quem tem um pai assim, meu pai, por exemplo, meu pai ele fica inquieto quando está domingo dentro de casa. Né, de outra época, numa época que a galera trabalhava todo dia e quando ele estava descansando, ele estava, sei lá, capinando o lote lá da casa, estava cimentando alguma coisa. Né? Então, cria-se hábito. Né? E eu gosto muito dessa frase, que a motivação é o que te faz começar, hábito é o que te mantém forte no caminho. Só vai ser hábito se você tiver uma ferramenta que divide isso por ano, mês, semana, dia e hora. A maioria dos hábitos, né, existe uma curva que a gente fala ali que para se construir um hábito é na casa de 66, 67 dias. Eu não gosto de seguir isso à risca não, porque eu sei que existem hábitos que você vai precisar de meses para quebrar ou para construir. Do mesmo jeito que, por exemplo, tomar mais água, em uma semana você acostuma. Você colocar uma garrafinha do seu lado, né? Mas todos têm um tempo. E a fórmula para se construir é essa, ter um motivo para a ação. Isso vai fazer com que sua mente toda hora fale, olha, você ficou de beber água, olha, você ficou de beber água, cadê a garrafinha? Você ficou de beber água. Então, definição de propósito. Existe uma ferramenta que nós não vamos ter tempo para executá-la hoje, mas eu gostaria que vocês anotassem em algum lugar e pesquisassem um pouquinho no YouTube depois como funciona. A Gi também tem conhecimento disso, às vezes a Gi vai passar, vai, ótimo, que chama SPA de Harvard, né? Ela é uma ferramenta para tirar esse propósito que já está dentro de vocês. Ninguém vai construir um propósito para vocês aqui. Vocês vão trazer simplesmente à tona, né, a interseção sobre essas três coisas que são importantes na vida da gente. Né? Então, o que me dá prazer, que, por exemplo, o que me dá muito prazer é estar fazendo algo que eu sei que eu estou sendo reconhecido por isso. Por exemplo, fazer coisas que eu gosto e ser remunerado por isso me dá muito prazer. Né? Me dá muito prazer, por exemplo, semana que vem eu estou indo para a praia e eu estou levando o dinheiro que eu ganhei fazendo aquilo que eu gosto. Eu chego, ponho o pezinho na areia e sabe como é que eu me sinto? Muito realizado. Porque eu ganhei aquele dinheiro de modo limpo, de jeito honesto e fazendo o que eu gosto. Gente, isso é uma satisfação que quando vocês fazem, eu sei que vocês sentem. Que é, poxa, eu criei, eu fiz. Isso me dá prazer. Como eu dei o exemplo, a primeira vez que alguém me chamou de professor, eu não sinto isso mais, mas o primeiro dia eu senti. Professor, poxa, foi uma das coisas mais gostosas que eu já escutei. Do mesmo jeito do dia que minha filha me chamou de pai. Isso dá prazer, gente. Isso faz você se sentir alguém útil. Agora, o que te dá significado? Geralmente o significado tem a ver com o próximo. Então é aquilo que eu faço que eu sei que impacta a vida de alguém. Eu sei que muda a vida de alguém. Porque o propósito, no final, ele nunca é o que você está esperando da vida, é o que a vida está esperando de você. Você só não parou para pensar nisso ainda. Cumprimento de propósito é como você se sentir útil para a sociedade. E forças e virtudes, que é, poxa, suas habilidades técnicas, comportamentais. Então, se você consegue a interseção dessas três coisas, então fazer algo, ou criar, ou ter um sonho, um objetivo que tem a ver com as coisas que te dão prazer, significado e tem a ver com as suas forças e virtudes, logo vocês têm um propósito. O meu, por enquanto, profissional, dando exemplo ao que você está falando, porque eu tenho outros pessoais, como pai, né, como professor e tal, mas o meu profissional em geral é fazer com que pessoas e empresas tenham resultados extraordinários através da felicidade. Não em perspectiva filosófica, mas científica. Por quê? Porque eu sempre chego em algum lugar e as pessoas acham que felicidade é algo bonitinho, de abraçar árvores e fazer, e eu falo, não, peraí. Cientificamente funciona assim, assim e assado, e dá para ter resultado. Então, é algo que, por enquanto, meu propósito é esse. E pode mudar, tá? E eu quero que vocês construam o seu em algum momento. Porque talvez seja o mais importante dessa régua de realização que eu estou apresentando para vocês hoje. Objetivos e metas, como eu disse para vocês, elas precisam ser específicas, elas precisam ter data, elas precisam ter modelo, você precisa visualizar isso de alguma forma. E eu não estou falando aqui de lei da atração, gente, somente, tá?
que a lei da atração, ao meu ver, na minha opinião somente, tá? Ela é quase perfeita. A única questão dela que não pega muito legal é o fato de você não ter que fazer nada para que aquilo aconteça. Porque a vida não me ensinou isso. Eu tive que fazer muita coisa. Né? Talvez eu mude de opinião um dia, mas eu geralmente tenho que fazer mais, inclusive, do que outras pessoas, tá? Então, nossas metas devem ser impulsionadas por significados, ou seja, pelo seu propósito, pelo que você acredita, né, maiores. Quando conectamos nossos objetivos à felicidade e ao propósito, alcançamos mais do que simplesmente cumprir uma tarefa. Então, definir metas e objetivo é fazer com que isso esteja atrelado à sua motivação, ao seu porquê fazer algo. Metas e objetivos precisam ser específicas, precisam custar algo, precisam ter número, data, tamanho e cor. E eu quero apresentar para vocês algumas das ferramentas voltadas para a distribuição desse terceiro passo. Primeiro passo sendo propósito, segundo sendo metas e objetivo. Eu vou falar para vocês como eu organizo os meus, tá? E vocês podem utilizar de outras ferramentas, desde que vocês entendam que vocês precisam sempre pensar no ano, mês, semana, dia e agora. Se vocês fizerem isso, é impossível vocês não alcançarem algo, desde que seja uma meta alcançável. Eu costumo trabalhar com calendário estratégico para situações que são anuais. Então, por exemplo, semana que vem, eu vou reunir com minha esposa e a gente vai definir algumas metas para o ano que vem, tanto profissionais, né, quanto financeiras e pessoais. Então, tem questões que são só minhas, questões que são só delas e questões que vão acabar sendo construídas por nós dois. Então, para mim, fica muito claro aqui que vai ter que existir algumas ações, eu separo até por cor, tá? O que é pessoal de uma cor, o que é profissional de outra. Você pode fazer numa planilha, você pode usar uma ferramenta, um software, um aplicativo, o que vocês quiserem. Mas tem ali de janeiro a dezembro e eu coloco algumas caixinhas específicas para me lembrar qual ponto importante eu tenho que ter em cada mês. Só para vocês terem uma ideia, em janeiro de 2024, eu estava pensando em contratar um assessor no segundo semestre. Então, em janeiro de 2024, eu coloquei um lembrete em setembro para avaliar a contratação de um estagiário, um assessor. Quando foi em setembro, eu olhei os números, olhei a demanda de trabalho e falei, não está no momento. Não tem problema nenhum. Excluí e pensei. Mas eu pensei isso em janeiro. Você já imaginou? Tem gente que entra sem saber o que vai fazer com a empresa, sem saber o que vai fazer com as suas questões financeiras, sem saber se vai abrir um novo financiamento, se vai quitar o que já tem, se vai abaixar um juros, você não sabem nada. Então tenham muito claro o que vocês esperam do ano que vem. Dividam por questões pessoais, profissionais e financeiras. Segundo que eu sempre utilizo é a agenda. Qual que é meu problema com a agenda? Nenhum. Eu tenho problema com quem não sabe usar a agenda. Gente, agenda é para questão específica. É o que foge do seu cotidiano. Tá? Não adianta você entrar ali e ficar detalhando, a não ser que a agenda tenha duas funções, e tudo bem, aí a gente conversa. Mas, qual que é a ideia? Agenda é, por exemplo, eu tenho uma reunião, né, vamos colocar aqui, ó, vou fazer uma análise de NPS, né, que avalia ali a lealdade dos clientes de um cliente meu lá em Rio Acima, por exemplo, que é uma cidade próxima de BH. Eu não faço isso todo dia, eu não faço toda semana, então vai para minha agenda, beleza? E todo começo de semana, na segunda-feira, por exemplo, ou no domingo, na parte da noite, eu gosto de fazer na segunda. Eu abro de manhã e dou uma olhada na minha agenda da semana e vejo o que eu preciso enquadrar nas minhas pautas do dia ou na roda do tempo. Né? Então são questões esporádicas. Geralmente as pessoas não usam agenda e uma boa parte usa de modo errado. O jeito certo é questões esporádicas. Por quê? Porque muito do meu e do seu dia é previsível, gente. Se vocês analisarem friamente, 80% das coisas que a gente faz na nossa vida são previsíveis. Você sabe que você vai ter que tomar café, você sabe que você vai ter que tirar um horário para o almoço, você sabe que vai vir uma demanda que não estava para o dia. Ah, mas vai vir, eu sei, mas você sabe que viria. Você sabe que você tem que deixar um buraquinho negro ali na sua agenda que vai aparecer alguma coisa. Vocês têm essa ideia. Você sabe que de tempo em tempo você precisa fazer um exame, você precisa fazer uma consulta. São questões previsíveis, né? Então, para essa situação, eu já trabalho com essa ferramenta que pode utilizar o planner, né? Eu gosto muito da roda do tempo também, né? Eu não sei como que tá aí para vocês, mas como que eu faço para dividir? Eu separo as questões que têm a ver com a minha vida pessoal em verde, tá? E tem duas tonalidades, a verde clara e a escura. Então as questões relacionadas a mim mesmo e a minha família eu divido.
porque existe o Lucas como pessoa, que é mais uma identidade, como eu tinha te falado, né? E existe o Lucas como pai. O Lucas como pessoa, ele gosta de tomar uma cerveja com os amigos, o Lucas como pessoa gosta de jogar um futebolzinho ou de fazer alguma coisa, mas o Lucas pai, o Lucas família, ele precisa ir na casa dos avós, ele precisa levar a filha para andar de bicicleta, né? Então, tudo isso aqui está na minha agenda. Mesmo eu hoje tendo 3 a 4 funções profissionais, né? Eu consigo ter o horário para cada questão. Então, em azul claro estão meus clientes de consultoria, em roxo ali, né, o azul mais escurão, estão o meu tempo de pesquisa e desenvolvimento para os clientes e para mim. Então, são nesses horários que eu leio os livros, por exemplo, que eu vejo vídeos, né? Em rosa está o tempo destinado a network. Então, toda quinta à noite eu procuro algum lugar para ir, uma palestra ou marcar algum encontro com alguém para que eu aprenda algo ou crie novas parcerias. O verde escuro ali, que é a partir do sábado à tarde e domingo, é só famílias e amigos. Eu não faço mais nada nesses dias. Existem situações que quebram essa roda do tempo? Existe. Gente, eu não sou perfeito, né? Isso aqui é o planejamento. Como eu te disse, estava no meu planejamento ali dormir 8 horas. Essa noite eu não consegui, mas a próxima eu vou dormir. E é assim que a gente realiza. Então, eu organizo minha semana com questões previsíveis com a roda do tempo. Outra que eu amo de paixão, chama-se pauta de produtividade. Oi, G. Só para falar a diferença da roda do tempo e do planner, a roda do tempo a gente estabelece blocos de ações que já são planejadas na minha semana. Por exemplo, é muito produtivo que eu separe um tempo que eu vou ter, claro, né, questões pessoais ali. Todo dia eu vou na academia a tal horário. Ter tal tempo para lazer, tal tempo para dormir. Principalmente em bloco de similaridade. Isso. Eu vou ter ali, né, falando do trabalho, um bloco de tempo para mim, Isso. um bloco de tempo para foco. E aí o planner é diferente. O planner a gente olha na semana, né? A roda do tempo a gente já deixa definido os Isso. blocos. Então, para você ir acostumando o seu cérebro que aquele bloco de tempo é para isso. Então, se eu tenho uma reunião, eu vou procurar agendar para aquele bloco. Para o bloco de similaridade. Se eu sei o tempo que eu tenho para lazer, eu sei o tempo que eu preciso me programar para dormir naquele horário. Então, eu vou planejar nesses horários. E aí, o planner é o personalizado. O que eu vou reunir com quem que eu vou ter, Isso. né? Eu vou hoje, como que vai ser meu exercício? Vai ser no parque? Vai ser na academia? Então, é isso. Essa é a diferença da roda do tempo do planner. Isso. A gente vai falar sobre isso e o Samu vai nos ajudar com isso. Top. E algo assim, gente, que eu aprendi que, principalmente com Roda do Tempo, foi até bom que eu ia pular a ferramenta e você me lembrou de algo importantíssimo, que eu gosto muito, que é o seguinte: imagina como se você fosse um fotógrafo. O que seria mais fácil? Você tirar 10 fotos daquele ar-condicionado e depois 10 fotos desse controle, ou você tirar um de cada vez até dar 10 de cada um. Lembre-se que para cada foto você vai ter que ajustar o foco. O que é mais fácil? Não é mais fácil você ajeitar o foco, tirar 10 fotos ali, depois ajeitar e tirar 10 aqui? Sua mente é igual. Então, existe um desgaste mental muito forte se você não separar as suas tarefas por bloco de similaridade. O momento que você está fazendo exercício é exercício. Se você vai correr, deitar, é exercício. Tá? O momento de trabalho, gente, é trabalho. Então, se você está no trabalho e está pensando em coisas de casa, até você voltar para o trabalho de novo, sua mente custa focar, tá? E quando você estiver descansando em casa, fora do horário que está previsto para trabalhar, por exemplo, que seja descanso. Porque se você também ficar pensando em trabalho, depois você custa desfocar e descansar. Sua mente ele tem esse gapzinho, tá? Então, a questão de focar em algo acaba consumindo muita energia, tá? Então, isso é importantíssimo. Eu utilizo também pauta diária, né, que é a pauta de produtividade, que é uma ferramenta que eu costumo escrever qual que é o foco do meu dia, o que eu não volto para casa sem resolver, né, que é a questão mais importante do meu dia. Eu faço isso diariamente. Separo também as prioridades do dia, que geralmente, na minha situação, gira em torno de 3 a 6 prioridades, né, que eu coloco ali que eu preciso resolver no dia. Sempre separo um tempo, né, para pensar em o que eu não posso fazer nesse dia. Né? Então, tem dia que meu dia está tão lotado que eu não posso assumir outros compromissos. Agora, tem outras vezes que eu preciso evitar pessoas, por exemplo.
né? Ou às vezes é um dia de jogo, eu sou cruzeirense, eu sou muito cruzeirense. Então é um jogo importante. Sabe o que eu coloco na minha pauta do dia? Não abrir noticiário esportivo, porque eu não vou conseguir focar no trabalho. Eu vou ficar lendo toda notícia, sabe? Eu coloco isso, eu planejo antes, como ser produtivo. No final do dia eu avalio de 1 a 10 como é meu dia, e eu escrevo por que eu dei essa nota de 5, de 6, de 8 ou de 10, tá? Porque isso tem um fator muito importante, que é a questão de você se autoavaliar, né? Diariamente eu faço isso. E eu também gosto de anotar algo que eu aprendi nesse dia, porque todo dia a gente aprende algo e às vezes a gente não para pensar. E o fato só de você aprender e relembrar o que você aprendeu, escrever em algum lugar, citar o que você aprender, você já começa a fixar isso mais fácil na sua mentalidade, tá? Então, seu cérebro, não vou querer entrar em questões relacionadas aqui à neurociência, mas toda vez que cria-se uma sinapse, ou seja, cria-se esse encontro de neurônios, essa troca de informação, né, que você aprende algo novo, quanto mais você martelar em cima disso, mais profundo, automático e para o seu inconsciente isso vai. Tá? Então, o simples fato de você relembrar o que você aprendeu, você já sai na frente de quem não fez esse exercício. E eu sempre separo uns 5 a 10 minutos para me lembrar todos os dias pelo que eu sou grato. Porque é isso que me faz estar feliz e bem disposto no próximo dia. Eu sempre separo um dia para lembrar, poxa, eu sou grato por ter conhecido a equipe da Gisele, eu sou grato pela confiança, eu sou grato pela esposa que eu tenho, pela filha que eu tenho, pela saúde, eu sou grato por várias coisas. E todos os dias eu tento, no mínimo, trazer uma situação para que eu me sinta mais completo, para que a realização daquele meu propósito faça sentido. E eu falo, poxa, eu estou no caminho certo. Eu sempre utilizo dessa parte. O que eu quero que você saia muito forte daqui pensando é que sonhos e objetivos realizados de alguém são só a pontinha do iceberg. Vocês nunca conseguem entender o que está acontecendo realmente porque a gente não sabe qual é o propósito das pessoas, quais são as metas e objetivos e como essas pessoas fazem gestão de tarefas e prioridades. Durante muito tempo da minha vida, eu fiquei correndo de um lado para o outro, sem conseguir, né? Eu lembro de momentos em que essas questões que eu estou passando para vocês não eram questões fáceis de se conversar. Hoje, para mim, eu falo com isso com muita naturalidade, porque eu vivo isso. Mas antigamente, não. Eu lembro do tempo em que a opinião das pessoas fazia com que eu desistisse de todo o meu planejamento, porque eu não tinha um propósito muito claro, né? Eu lembro da primeira vez, né, eu tinha topado uma vaga de emprego para auxiliar de loja no comércio de Belo Horizonte, isso em 2010. Né? Eu tinha saído da Fiat, que era um emprego muito bom que eu tinha na época, e eu tive que voltar para o mercado de trabalho e eu consegui, fui fazer um processo seletivo para vendas, fui reprovado inclusive, e a gerente de recursos humanos me chamou e falou assim, olha, tem essa vaga de auxiliar, se você quiser. Eu falei, quero. Tinha 1 ano desempregado, imagina? Eu falei, quero. Tinha 18 para 19 anos, estava louco para trabalhar. E aí ela falou assim, deixa eu só te falar sobre a função. E eu, beleza, eu quero. Aí ela, você vai ter que ficar em pé na porta da loja. Eu falei, eu quero. Você vai ter que fazer isso. Eu falei, eu quero. Você vai ter que limpar a loja. Eu falei, eu quero. Eu já não queria tanto. Você vai ter que limpar os banheiros. Eu falei, os banheiros? Ela falou assim, eu falei, eu quero. Você vai, sabe? E quando chegava, dia após dia, eu sempre lembrava por que eu estava ali. Eu tinha uma vontade de, né, eu estava noivo na época e desempregado, gente. Eu tinha uma vontade de casar, eu queria comprar meu apartamento, eu queria mobiliar. Então, todos os dias, eu tinha vários amigos que falavam, pô, cara, você ganhava 4 vezes o que você ganha, você trabalhava na Fiat, procura outro emprego, e eu não estava conseguindo e eu tinha topado aquele. Sabe por quê? Porque eu sabia por que eu estava lá. Eu sabia o que eu estava almejando. Eu lembro que eu só fiz uma pergunta para a gerente de recursos humanos, que foi, vai ter outro processo para vendas quando? Ela falou assim, eu tenho de 15 em 15 dias, mas eu só posso deixar você participar daqui 90. Eu falei, tudo bem. Deu 90 dias, eu estava lá. Por quê? Porque muitas pessoas eram boas em vendas, mas existe um segredo sobre a realização, é que se a sua vontade, sua força de vontade, se o seu esforço exceder a habilidade de algumas pessoas, você sai na frente. Porque a realização ela é sempre uma multiplicação entre esforço e habilidade. E se alguém tem habilidade 6, você 3, mas o esforço dele é 2,
6 vezes 2 dá 12. Se sua habilidade é 3 e seu esforço é 10, dá 30. E foi isso que eu fiz. 90 dias, vendedor. Cheguei na loja, aí o meu gerente, a menina me ligou aqui do Recursos Humanos, você foi aprovado para vendas? Eu falei, fui. Ele falou, a gente está só com um problema. Aí eu falei, qual? Você é o melhor auxiliar de loja que passou aqui. Eu não tenho ninguém para fazer o que você faz. Ele é. Aí eu te proponho o seguinte, você chega mais cedo, limpa a loja, faz isso, faz aquilo, pega serviço mais tarde, na hora de sair, você sai uma hora mais cedo, pra você dar uma geral na loja, porque senão eu não consigo te passar para venda agora. Eu falei, poxa, achei que eu era vendedor já. Top. Aí minha equipe de trabalho, sabe o que eles falaram comigo? Estão abusando de você. Você é bobo, você não deveria topar. Mas eu sabia por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, gente. Eu não entendia nada disso. Eu não sabia o que era propósito, o que era sentido. Mas eu tinha um sonho. E tudo começa com simplesmente o fato de você entender que tudo começa aqui. Começa com a vontade, começa aqui dentro. E o meu já tinha começado. E eu falei, eu vou conseguir fazer. É por aí. Quando eu comecei a vender, né, eu vendi só por 10 meses naquela empresa. E eu nunca fiquei abaixo de 4º lugar de venda. Tinha vendedores lá de 5, 6, 10 anos. Eu nunca fui primeiro também, para ser verdadeiro. Mas eu ficava em 2º e 3º todos os meses. Sabe por quê? Porque muita gente tinha mais habilidade do que eu, mas pouca gente tinha mais esforço. Porque eu chegava mais cedo e saía mais tarde. E eu fiquei 90 dias ali na porta. Vocês lembram que eu falei que eu ficava na porta? Vendo os melhores atender. O tempo todo. Eles achavam que era bobeira. Para mim era aprendizado. Eu aprendi a piada de cada um. Né? Era uma loja de instrumento musical. E eu tocava mais de um instrumento. Mas sabe o que eu fazia? Eu falava... Qual é o seu nome, meu amigo? Ô Samuel, quando alguém for comprar um violão, deixa eu ir lá afinar para você? Eu era auxiliar e ele falava, claro, vai lá auxiliar, afina para mim. Aí eu ficava vendo o Samuel atender. Qual é o seu nome? Juliana. Juliana, quando você vender um teclado, você me chama? Chamo, por quê? Porque eu quero te ajudar a carregar. Aí Juliana, é claro, vai auxiliar aí, querer me ajudar. E eu aqui vendo a Juliana atender. Porque eu sabia por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, gente. Eu tinha uma meta muito clara, era 90 dias, eu tinha que tirar do papel. Quando eu descobri tudo isso que eu estou mostrando para vocês, eu falei, cara, foi por isso que deu certo aquela vez. Foi por isso que eu saí de auxiliar de loja a limpar chão, limpar privada. Gente, e não tem problema nenhum em fazer isso. Eu estou falando só porque eu não queria fazer mesmo, tá? Eu não estou julgando nenhum tipo de modelo de trabalho. Eu estou querendo dizer, até porque eu fiz. Eu só estou querendo dizer para vocês que não era o que eu queria. Não pagava o que eu queria receber, mas eu passei por isso sorrindo durante 90 dias. Foi fácil? Tem alguma coisa fácil na vida, gente? Lógico que não. Me chamava, tinha gente que nem de nome me chamava de auxiliar. Auxiliar, pega tal coisa pra mim. Eu ia lá e pegava. Mas eu sabia por que eu estava fazendo o que eu fazia. Por que eu vendi só 10 meses? Porque abriu-se uma vaga lá para gerente trainee. E o sem noção aqui se candidatou. Virou a piada da loja toda, de novo. Pô, mas tem gente aqui com 10 anos, com 8 anos, você vai se candidatar? Gente, tinha uma intranet, né? Era um programinha. Gente, se pudesse, eu tinha excluído. Tô falando sério, eu tentei apagar e não deu. No outro dia, eu fui lá na gerente de recursos humanos, antes dela pegar serviço, fiquei esperando no corredor. Que eram 3 lojas e ela trabalhava na sede, né? Aí eu cheguei lá antes de pegar serviço, fiquei esperando ela chegar só para pedir para ela tirar meu nome de tanta vergonha que eu estava. Ela chegou e falou, Lucas, estou muito feliz com a sua decisão. E eu engoli seco, falei, o quê? Você se candidatou? E eu fiquei assim para ela, nossa, eu vim desistir. Aí ela, e o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim só buscar café. E voltei, virei a piada da loja. Durante um mês que durou o processo seletivo interno da empresa, eram 3 lojas, tinha cerca de 100 e poucos funcionários, 110, 120 funcionários. Virei a piada. Fui reprovado de novo. Aí alguém que foi aprovado desistiu. E quem foi chamado? Corajoso. Gente, eu entrei como auxiliar de loja, saí como gerente geral de uma empresa de mais de 100 funcionários. Lá eu fiz faculdade, lá eu aprendi muita coisa do que eu sei. De lá eu saí e comecei a trabalhar em outras empresas, eu comecei a dar aula, eu comecei a prestar consultoria. Muita coisa eu aprendi com a simples decisão de topar algo que não era muito legal, mas eu sabia por que eu estava fazendo. Então é isso que eu quero passar para vocês. Qualquer sonho que seja possível, vocês conseguem fazer do jeitinho que eu estou explicando para vocês. Criem um porquê vocês estão fazendo, definam metas claras e objetivas com data, tamanho, cheiro, cor, todos os detalhes que vocês precisam, dividam isso por ano, semestre, mês, semana
e dia. Porque eu também não sou uma pessoa dada à religião, mas eu acredito sim que existe um Criador que está sobre nós e Ele não quer te atrapalhar em nada. Se você fizer tudo do jeitinho que eu estou te falando, de coração aberto, sendo verdadeiro, sendo esforçado, eu duvido que você não vai alcançar. Antes de terminar, queria só deixar um vídeo de 1 minuto e meio para vocês, porque eu não quero atrasar mais o almoço de ninguém, para vocês refletirem um pouquinho sobre o porquê a gente faz o que a gente faz. Qual é o seu porquê?